E aí pessoal, beleza? Eu quero fazer essa série de vídeos aqui devido aos últimos vídeos que eu fiz no canal e eu tive um feedback positivo, né? Mas não um feedback comum do YouTube no sentido de views, likes, não. Porque incrivelmente os vídeos que a gente trata aqui sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, tem menos visualizações do que os outros vídeos, mas o feedback de pessoas me procurando e me agradecendo pelas palavras. Apesar de em alguns momentos serem palavras um pouco duras, de correção, mas são palavras que também traz, né, um conserto, um renovo. E por mais que as pessoas sintam o pesar do pecado, e isso até certo ponto é maravilhoso, né? Por quê? Porque quando a gente se sente incomodado, é porque de fato o Espírito Santo está nos tocando e nos movendo à mudança. Isso é maravilhoso. Prova que estamos sensíveis à voz do Espírito de Deus, né? E isso é bom, isso é maravilhoso. E a gente tem que ter exortação, tem que ter salmos, tem que ter hinos, não é? E entender e estudar a palavra de Deus. Então, eu acho que já teve algumas exortações o suficiente para buscarmos a melhora, né? E endireitar nossos caminhos, né? Não que não vá ter mais exortações, ao seu tempo hábil, sim, terá. Isso depende muito do que o Espírito Santo também nos toca a falar. Mas eu acredito que o momento agora é de a gente entender e estudar um pouco mais a palavra de Deus, coisa que é muito difícil você ver no YouTube, né? O entendimento. Então, eu sei que pessoas foram renovadas com a exortação, mas eu sei que elas querem entender mais da palavra de Deus. E eu acho que uma carta muito excelente para a gente ler e entender muitos aspectos da lei de Deus, dos mandamentos, né, das sombras, das ordenanças ao povo hebreu, é a carta aos Hebreus. Realmente é uma carta maravilhosa e a gente vai entender muitas coisas fazendo essa leitura, né? Como vocês viram no vídeo, eu coloquei Hebreus capítulo, eu coloquei estudando a carta aos Hebreus, parte 1. Por que parte 1? Porque assim, eu não sou muito preso a capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Muitas vezes a gente vai fazer uma leitura e você chega no final do capítulo 1, por exemplo, e você percebe que está faltando leitura, então você deve continuar a leitura. E com isso também eu quero até mostrar para vocês como ler a Bíblia. Muitas vezes você lê o capítulo 1 e fica vazio. Nossa, mas será que não tem mais informação? E essa informação com certeza está no capítulo 2, né? E isso ajuda você a não isolar um texto e tirar um pensamento precipitado, porque a Bíblia ela mesma se explica. Então a gente tem que aprender a ler dessa forma. E vamos estudar aqui a carta aos Hebreus. Essa foi uma ação minha mesmo de deixa eu começar por Hebreus porque eu acho interessante e é uma carta que não é muito observada, deveria ser, não é muito observada e tem alguns pontos que é um pouco difícil para quem não conhece a Bíblia como um todo ou não sabe, né, pesquisar pela própria Bíblia. E eu quero trazer um pouco desse entendimento aqui hoje. E bom, o próximo livro que a gente for aí estudar, for debater, eu vou deixar a cargo de vocês, né? O maior número de pedidos. Gidão, fala sobre Mateus. Vamos assim para os apóstolos, né? Fala sobre Coríntios. Fala sobre Efésios. Fala sobre as cartas de Pedro. Sobre as cartas de João. O livro de Judas. O livro de Tiago. Vocês vão escolher. Mas inicialmente vamos trabalhar aí com Hebreus, porque para mim vocês vão ficar maravilhados com a leitura de Hebreus. Para quem não leu, para quem não entendia muita coisa quando li Hebreus, também vai ficar maravilhado, né? Então vamos lá ver o que é que o Espírito Santo nos traz aqui hoje através da leitura dessa carta, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Eu quis dar esses avisos iniciais porque geralmente no final o pessoal não presta muita atenção, né? Mas vamos lá e no final do vídeo teremos mais avisos. Hebreus capítulo 1, e a gente vai entender o propósito da carta, o porquê da carta, né? E as lições que temos aqui através dessa carta.
Tá certo? Então espero que a leitura seja proveitosa e que vocês possam ser renovados também por essa leitura. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Então você vê que a carta de Hebreus é dirigida diretamente aos hebreus. Mas então, qual é a importância dessa carta para nós hoje? Muita importância, como vocês vão ver ao longo da leitura, certo? Por quê? Porque a carta aos hebreus é a transição da lei da antiga aliança para a nova aliança, do primeiro pacto para o segundo e último pacto, da sombra para a luz. É disso que vai tratar. Então é muito importante para nós cristãos fazer a leitura da carta aos hebreus, e muitos que pendem ao judaísmo e ao retorno das leis de obras mortas, que são os sacrifícios, né? Então é muito importante a leitura de Hebreus por causa disso. Então, né, como está escrito aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias por quem? Pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Né? Esse texto lembra aqui vocês que o quê? Né? Por ele e para ele foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele se fez. Certo? Então você vê que a escritura ela se condiz. Eles não escreveram simplesmente voltado por emoção, e sem iluminação e revelação divina do Espírito, né? Vamos lá. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Compreendeu aí? Jesus ele foi feito maior, mais excelente do que os anjos. Enquanto nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Né? Está lá em Salmos. Nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Jesus foi feito, né, mais excelente, maior do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. E você tem algumas doutrinas demoníacas aí que tenta colocar Jesus em pé de igualdade de anjos, ou muitas vezes de nós seres humanos. E não, ele é maior, e pelo sacrifício dele, né, por si mesmo, fez a purificação dos nossos pecados e se assentou à destra da majestade nas alturas, como foi a visão de Estevão antes um pouco da sua morte. Continuando. Porque ao qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. Qual anjo foi dito isso? Há algumas doutrinas demoníacas que chegam a dizer que Satanás foi o primogênito. Foi o primeiro. Mas a única pessoa ao qual o Pai falou isso foi ao Filho. E este é Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Certo? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Qual outro anjo lhe disse isso? Satanás? Qualquer um outro? Não, unicamente ao Filho. E também essa passagem a gente encontra nos Salmos, tá? Vamos lá. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, se ele é primogênito, ele é o primeiro, não houve antes dele. Não houve uma briguinha no céu entre Satanás. Até porque, se vocês pegarem lá o meu vídeo, onde eu falo quais são os anjos que serão julgados pelos santos, lá eu falo, né,
e mostra o erro grotesco que é as pessoas defender que a terra era sem forma e vazia porque foi quando Satanás foi precipitado do céu. Satanás só será precipitado do céu na tribulação, na metade da tribulação, depois dos 3 anos e meio. Satanás ainda não foi precipitado. Ele é o príncipe das potestades que estão nos ares, nas regiões celestes. Satanás não foi precipitado. Incrivelmente, há linhas teológicas e de denominações grandes, como a Assembleia de Deus e a Adventista, que defendem que aquele evento lá em Gênesis, terra sem forma e vazia, foi a queda de Satanás. Satanás não foi precipitado ainda do céu, gente. Isso é um erro muito bizarro e sem base bíblica nenhuma. Né? Vamos continuar a nossa leitura. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, assim, algumas pessoas dizem assim: porque Jesus não pode ser adorado, porque Jesus é como se fosse um profeta, né? E se você adora Jesus e adora o Pai, então são 2 deuses. Mas olha o que está escrito aqui em Hebreus, e isso está nos Salmos. Ele criou, introduziu no mundo o primogênito, gerou de si mesmo o próprio Pai, e disse: e todos os anjos de Deus, ou do Pai, que é Deus também, o adorem. Tanto que o próprio Jesus vai chamar Deus de Deus meu, lá no Antigo Testamento, né? Então os anjos o adoram, como ele foi adorado em todo o Novo Testamento e adorado pelos apóstolos, e merece toda a nossa honra e adoração. Por quê? Porque o Pai o honrou dessa forma. Vamos lá. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Olha isso. O Pai falando do Filho. Mas do Filho diz. Quem disse isso? O próprio Pai. Ó Deus, Cristo foi feito Deus na terra. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, ou pode dizer o Pai, o teu Deus... É interessante essa passagem aqui, porque eu não vou precisar dizer agora, né, aonde está no Antigo Testamento, mas o próprio Cristo chama o Pai de Deus. E o meu Deus, né, ele vai falar, e é a mesma expressão que está aqui em Hebreus. E olhe quão revelador essa carta é. Por isso Deus, no caso aqui você pode colocar Pai, o teu Deus, né? Por isso o Pai, vamos dizer assim, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, e tu, Senhor, aqui ele já está falando de quem? De Cristo. No princípio fundaste a terra. Nos vídeos que eu fiz sobre combatendo a gnose cristã, né, quem guiou Israel no deserto, né, eu deixo lá bem claro e explicitado que Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. Foi ele quem falou com Adão, que criou Adão, que falou com Caim e Abel, que falou com Abraão, né, que falou com Moisés, o grande eu sou, é o próprio Cristo. Ele criou os céus e a terra. Ele é o verdadeiro Deus Criador. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Salmo 129, né? Podem conferir. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E ao qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Pai prometendo honrar o Filho na terra, dando-lhe o reino da terra, pondo os inimigos aos seus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos. Vamos ler capítulo 2? Portanto,
convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, isso aqui é a lei, tá? A lei mosaica. Essa foi a palavra falada pelos anjos, permanece firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Então vocês entenderam aqui que a palavra proferida por anjos, como na pregação expositiva de Estevão, que eu fiz um vídeo, tá? Alguns vídeos atrás, pregação e martírio de Estevão. Eu acho que esse é o título do vídeo, onde Estevão vai falar que a lei foi promulgada ou foi dada por anjos. Paulo também, agora eu não estou lembrado se é em Romanos ou em Coríntios, ele vai também falar que a lei foi promulgada por anjos, tá? Estevão em Atos fala e Paulo fala também, certo? Em uma das suas cartas. Então, veja bem que aqui em Hebreus confirma que a palavra ou a lei foi falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda a transgressão de quê? Da lei e desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? E aqui está se falando das pessoas que testemunharam aquilo que saiu da boca de Cristo. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Um destaque aqui é o Espírito Santo de Deus, distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Isso aqui é muito revelador, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Mas quem é o mundo futuro foi sujeitado? A Cristo e aos seus escolhidos, que são santos, que serão honrados com a primeira ressurreição dos mortos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que dele ouvistes? Salmos mais uma vez citado, hein? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e tu constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que... Veja bem o quão é revelador esse texto. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Quem sujeitou todas as coisas a quem? O Pai sujeitou todas as coisas ao Filho. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não lhe seja sujeito. Mas agora ainda vemos que todas as coisas lhe estão... Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Veja bem, naquela época, o escritor aos Hebreus, que eu acredito ser o apóstolo Paulo pela linguagem e pela forma de falar e pela propriedade em falar da lei, ele diz que naquele momento ainda não vemos que todas as coisas foram sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por que isso aqui que está nos Salmos também? Porque Jesus veio em carne como homem. E Pedro, se eu não me engano, ou é Pedro ou é João, vai dizer que todo aquele que não confessa que Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo. Então a gente entende que Cristo veio como homem, então ele veio um pouco menor do que os anjos, como nós somos. Um pouco menor do que os anjos. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, que é Cristo, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não me envergonha lhe chamar irmãos. Dizendo: anunciai o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Agora tem um ponto aqui nesse texto que eu quero, Eu acho que esse texto é interessante para a gente ver agora.
Eu não sei exatamente em que carta tá. Isso, Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto é bem interessante para a gente traçar um paralelo agora com Hebreus. E é por isso que eu acredito que seja o apóstolo Paulo aqui falando. Tá? No caso seria 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Certo? Mas vamos ler aqui de novo. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então vamos ler aqui, ó. Capítulo 27 de 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá, ó. Essa leitura é maravilhosa. Eu já queria ter feito essa leitura e a oportunidade é essa. Essa leitura de 1 Coríntios capítulo 15 é maravilhosa. Dá vontade de ler o capítulo todo, mas eu não vou fazer isso agora porque a gente tem que ler Hebreus. Vamos lá. Ó, vamos do capítulo 20, do versículo 22 para pelo menos ter um entendimento um pouco mais aceitável do texto. Vamos lá. Por quê? Assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, tá? Então veja bem, Jesus ressuscitou quando, gente? Eu vou falar sobre as festas depois, eu já estou preparando um vídeo sobre... Assim, preparando um vídeo não, porque geralmente eu faço muito no momento. Aquilo que me dá vontade, que o Espírito Santo me toca. Mas eu quero fazer um vídeo sobre as festas e explicar, né, como Jesus ele é as festas. Ele não praticou nenhumas festas, não fez nenhum ritual, mas ele é as festas. Tanto que as acusações é que ele descumpria, né? Tanto que, um exemplo, Jesus comemorou, dizem, né, que Jesus comemorou a Páscoa 3 dias antes. Não foi isso. Jesus não comemorou a Páscoa. Ele fez a ceia. Jesus morreu na Páscoa. Por quê? Porque ele é o Cordeiro Pascual. Ele foi o Cordeiro sacrificado e através do seu sangue fomos redimidos. E Jesus ressuscitou no dia de primícias. Por isso que Jesus é o quê? Cristo, as primícias. Ele foi o primeiro, a ressurreição. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja bem, ó, Cristo é a primícia dos que dormem. Ele nos fez primícia. Porém, aqueles que ressuscitarão como primícias, a primeira ressurreição, que é a primeira ressurreição bem-aventurada, é na sua vinda. Depois virá o fim. Ué, Cristo vem, segue-se o fim, né? O que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Depois virá o fim, quando tiver, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ou ao Pai, a Deus, ao Pai, né? E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém o quê? Que Cristo reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Notaram a semelhança? Semelhança maravilhosa. Ó. Aqui em cima. Vamos lá. O versículo 8, ó, todas as coisas lhe são sujeitas debaixo dos pés. Aqui em Coríntios está dizendo que porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é o quê? É a morte. Que a morte será lançada no lago de fogo, no julgamento do trono branco. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, e Paulo muito sábio, ele não poderia deixar confusão na cabeça das pessoas, ele diz o quê? Claro que está que se
excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O quê? Exceto quem que está debaixo do pé de Cristo? Aquele que sujeitou todas as coisas. E quem foi esse? O próprio Pai. Certo? Aqui, ó. E constituísse sobre todas sobre as obras de suas mãos. Certo? Vamos continuar a leitura. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Certo? Quando Cristo sujeitar tudo ao seu poder, ele sujeitará tudo ao Pai. Isso é tão profundo, isso é tão maravilhoso. E incrivelmente, para você entender quando isso acontecerá, logo após o milênio, segue-se o 8º milênio, ou seja, o reino eterno. Porque aí no 8º milênio para de contar. Tá? E o livro de Enoque explica isso muito maravilhosamente bem. Certo? Mas depois eu vou trazer um vídeo sobre o 8º milênio aqui, falando do livro de Enoque. Tá? Vamos continuar nossa leitura. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Todos de um quê? Porque tornaremos todos um, né? Seja tudo em todos. Quem? O Pai. Então todos seremos um, certo? Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, o Pai, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciais o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então foi necessário que Cristo morresse para tirar da mão do diabo o império da morte e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, né? Mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. E olha o quão maravilhoso é isso. Porque assim, ó, e livrasse todos da morte com medo da morte. Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos. Cristo não veio para redimir os anjos. Porque não era papel deles cair. Eles caíram por transgredir. Mas tomou a descendência de Abraão. Cristo se tornou homem exclusivamente para nos salvar. Ele padeceu. Ele foi tentado. E é por isso que Cristo pode socorrer aos que são tentados. Porque ele passou todas as aflições que nós passamos. E isso é maravilhoso. Saber que podemos contar com o Filho de Deus para entender e advogar nossas causas. Agora, para isso, a gente tem que conhecer a palavra dele. Não que a gente seja um estudioso da palavra, não é isso. As pessoas simples serão alcançadas pela pureza dos seus corações. Mas a gente que tem o papel de levar essa palavra precisa estar atento e entendendo a palavra de Deus. E Cristo, para nos salvar e para entender o que é a luta do ser humano, ele se fez carne, ele sofreu tentação, ele padeceu para socorrer os que são tentados.
vamos terminar o nosso vídeo por aqui, a nossa leitura. Eu espero que tenha sido uma leitura proveitosa, que vocês tenham entendido mais um pouco, né? Fala muito conosco. Nos próximos vídeos aí vamos partir do capítulo 3 de Hebreus, né? E assim, a cada momento que passa a leitura de Hebreus é uma leitura muito profunda, muito reveladora e muito maravilhosa para todos nós. Eu espero que vocês estejam entendido a palavra, que essa palavra seja uma palavra de revigorar os vossos espíritos em buscar mais a palavra de Deus, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aí na descrição do vídeo algumas informações, a nossa playlist sobre aí projetos na roça, comunidade, entender sobre equipamentos e tudo mais. Se você quiser nos ajudar nesse projeto também, pode ficar à vontade, vai estar aí também no comentário fixado. Veja os vídeos anteriores que eu tenho feito sobre a Bíblia, para vocês entenderem muitas citações que eu falei aqui, certo? E vai facilitar a leitura de vocês, né? Porque o incentivo é isso, é que vocês leiam. Não quero jamais aqui falar a ideia da minha cabeça, mas sempre estar citando os textos e os versículos bíblicos, para que vocês também consultem comigo, né? Para que vocês tenham entendimento da palavra de Deus pela leitura e examinar a palavra, né? Não por opiniões, não por livros de terceiros, mas pela própria palavra, escritura e revelação divina, certo? Então quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando e um abraço, e pode deixar sugestão aí depois que a gente terminar Hebreus, né? Eu quero pegar um livro que seja sugestão dos inscritos aí pra gente ler, analisar e dar uma estudada, porque coisa maravilhosa é falar da palavra de Deus, tá certo, pessoal? Então valeu e até o próximo vídeo.